Quantas vezes a gente se vê numa situação onde a gente não tem o controle durante esse processo de criação dos nossos filhos? Quando a gente percebe que o Carlos, né, meu filho, ele, apesar de se chamar Carlos, como eu o chamo, ele não é um mini Carlos. Né? Eu sou o Carlos Alberto, ele é o Carlos Eduardo. É diferente de mim, né? Minha esposa chama Karina e minha filha, a Sara, não é uma mini Karina, né? Ela é a Sara, ela é ela, o Carlos é ele, né? E muitas vezes durante esse processo de criação a gente tende a querer né, que eles sejam uma coisa igualzinho. Nossa, mas eu era assim, eu espero que seja assado, né? Tem que ser desse jeito. E muitas vezes eles acabam correspondendo, porque a gente vai ensinando e eles vão se moldando, eles vão aprendendo, vão vendo o nosso exemplo, né? Quando o nosso exemplo é bom ou ruim, eles vão aprendendo. Mas eles vão aprendendo e é muito legal. Mas às vezes a coisa foge do controle. E a gente não consegue, porque eles são eles têm a personalidade deles e a gente tem que lidar com isso. Então isso já é difícil. Mas existem outras coisas que fogem do controle ainda, que eu acho que acabam fazendo com que a gente sofra um pouquinho, né? Com que a gente sofra ainda mais, que é o fato de uma situação externa. Né? A gente imagina sempre que nossos filhos vão ser crianças, nossos filhos vão ser daquele jeito ali para sempre, e tudo aquilo que a gente está vivendo né, na nossa vida que é eterno, que nunca vai perder, e muitas vezes por causa disso a gente acaba deixando de desfrutar e deixando de viver certas coisas com os nossos filhos. Mas como assim? Começou de um jeito e indo para outro. Cara, porque as coisas saem do controle. A gente viveu na semana passada uma situação com meu filho, o Carlos Eduardo, né, difícil, assim, no sentido assim, ele apareceu com uns roxinhos na pele, aparentava assim que ele tinha caído, se machucado, né, no joelhinho e tal, não sei o que, na canela, depois começou a aumentar. Nossa, e agora? Vamos pro médico então, né, porque na escola a gente perguntou, tava tudo ok, não caiu, não machucou nada, vamos levar no médico. Pensando que podia ser algo comum, algo tranquilo, ou até aqui na região onde a gente mora tá tendo uma epidemia aí de dengue, então talvez dengue, minha esposa teve dengue recentemente, né, a gente já sabia como lidar, e de repente assim vem um teste assim, né, de sangue, ele dizendo que ele estava com 12 mil plaquetas, cara. O mínimo para a idade dele, que tem 2 anos, é de 100 mil, né, que foi de acordo com os médicos ali do hospital, e de repente ele estava com 12 mil. De repente, né, a médica disse, ele não vai poder voltar, ele vai ter que ficar internado. Cara, aquilo dá um negócio assim, meu Deus, meu filho vai ficar internado, meu filho vai ficar no hospital, cara, e agora, né? Uma situação que está fugindo do controle. E a vida, acho que em vários sentidos, né, em várias áreas da nossa vida, mas na educação de filhos a gente sente que a gente perde controle. Muitas vezes por causa da criação do nosso filho, por causa da personalidade dele, então nesse momento de criá-lo ali vai ter algum conflito, vai ter alguma coisa que a gente sente que a gente perdeu o controle, mas também situações externas que vêm e fazem com que a gente sinta que a gente perdeu o controle. E às vezes, aquelas coisas corriqueiras que a gente reclama, né? Então, por exemplo, meu filho me desafia, meu filho às vezes responde, meu filho não faz às vezes alguma coisa que eu peço, ou na hora que eu peço, eu sempre digo, já vou, né? Não, calma aí, só um pouquinho, eu era campeão de falar já vou pra minha mãe, né? Só um minuto, mãe, já tô indo, né? E aí demorava, assim, se a mãe não chamasse de novo, acho que eu não ia nunca mais, né? E então assim, e a gente percebe que mesmo essas coisas às vezes que incomodavam às vezes a gente, né? Essas coisas são pequenas e são mínimas, né? Então, eu fiquei no hospital com meu filho, porque eu fui levar ele só para pegar o resultado do exame, a médica dar uma olhadinha na quarta-feira à noite, e eu tive que ficar lá, minha esposa estava com a minha filha em casa, e a gente optou então para ela não sair de madrugada de Uber e tal, ela estava com o carro, eu ficar com ele, depois minha esposa foi, e na quinta-feira, chegar em casa sem meu filho, né? Muito estranho, cara. Olhar pro berço vazio, olhar, né, cadê aquela acordadinha de madrugada para fazer uma mamar? Não teve, né? Ele não pediu. Um chorinho, um incômodo, às vezes a gente fala que ele é bravinho, ele fala, não escutei em casa, né? Então a gente sente muita falta dessas coisas, desses momentos ali, você sente até falta das birras, dos choros, dos momentos difíceis. Quinta-feira de manhã eu não precisei trocar ele para levá-lo para a escola comigo, né? Nem sexta. E é um momento, às vezes, que ele tá se mexendo, não quer parar, às vezes e tal. Mas, cara, não trocá-lo é melhor, né? Não é, cara. Então, acho que hoje o que eu queria dizer, assim, é que
para vocês, né, para a gente compartilhar, assim, é que muitas vezes nós não vamos ter o controle mesmo da situação. Nós não vamos ter o controle porque existem coisas externas, existem a personalidade deles, às vezes a gente vai perder o controle, mas a gente não pode deixar de desfrutar das pequenas coisas, né? Eu tenho o controle do meu celular. Eu tenho o controle de desligar meu celular e desfrutar do meu momento com os meus filhos. Eu tenho o controle de me desligar do meu trabalho. Eu tenho o controle de desligar a TV às vezes na hora do jogo, porque tem uma coisa importante. Eu tenho o controle de, em um ambiente cheio de gente, eu poder dedicar atenção aos meus filhos, né? Isso sim eu tenho controle. Eu tenho controle de ser intencional ali na vida dos meus filhos no momento que eu estou com eles. Porque pode ser que um dia eu queira ser intencional e eu não tenha mais essa oportunidade. Pode ser que um dia eu vou reclamar, não mais do choro dele ou de ter que acordar de madrugada, mas sim de não escutar o choro ou de não tê-lo para acordar de madrugada. E aí pode ser por N fatores, né? Pode ser porque eles crescem, pode ser porque alguma situação de saúde acontece, pode ser porque eles vão, né, embora, eles crescem e se vão, e se casam e vão. Eu não cheguei nessa fase ainda, está muito longe, mas é algo a se pensar. Então, o que eu digo só é pra gente curtir. Vamos curtir nossos filhos, aproveitar cada momento, porque quando eles não estão, eles fazem muita falta.